Desde criança, a fazenda do meu avô foi um lugar envolto em mistério. Localizada no coração do interior de Minas Gerais, ela parecia, para muitos, um refúgio pacífico, campos dourados, um céu limpo e o cheiro de terra fresca após a chuva. Para minha família, aquele era um lugar sagrado, repleto de histórias de colheitas fartas e almoços intermináveis ao redor de uma mesa de madeira robusta. Mas, como toda história bonita, havia algo sombrio escondido ali. Sempre que a conversa tocava nas estranhas regras do meu avô, como nunca entrar no milharal à noite ou evitar o celeiro depois do pôr do sol, um silêncio desconfortável pairava sobre os adultos. E ele, um homem de poucas palavras, apenas ria nervosamente, desviando o olhar. Com o passar dos anos, a fazenda foi abandonada após a morte dele. O silêncio tomou conta daquele lugar, mas as memórias continuaram vivas na minha mente. Decidi que precisava voltar sozinho, para tentar entender o que me atraía tanto e talvez confrontar os rumores que atormentaram minha infância. Cheguei numa tarde cinzenta de sexta-feira. A estrada que levava à fazenda parecia mais longa e desolada do que eu me lembrava. Árvores se inclinavam em arcos assustadores sobre o caminho, e os únicos sons eram os dos meus próprios pneus rangendo na terra. Quando estacionei na entrada, um calafrio percorreu minha espinha. A casa estava lá, mas parecia diferente, mais velha, mais cansada, quase como se ela mesma sentisse o peso do abandono. As telhas estavam rachadas, as janelas cobertas de poeira, e a madeira da varanda exalava um cheiro forte de mofo. Decidi explorar. Comecei pelo milharal, agora alto e imponente. O estranho era que ele parecia intocado, como se o tempo ali tivesse parado. O vento inexistente não impedia que os talos se mexessem, criando um som inquietante, mas foi no celeiro que o desconforto realmente começou a crescer. As correntes enferrujadas que trancavam as portas pareciam robustas, mas algo nelas me chamou a atenção. Marcas profundas, como se alguém ou algo tivesse arranhado o metal repetidamente. À noite, enquanto me acomodava na varanda com uma xícara de café, percebi o silêncio absoluto. Não havia grilos ou o som distante de animais. Era uma quietude tão densa que parecia me envolver, até que foi quebrada por um som fraco vindo do milharal. Era como passos, mas irregulares, ora rápidos, ora lentos, acompanhados de um som seco de folhas esmagadas. "Tem alguém aí?" Minha voz ecoou no vazio, mas não houve resposta. Peguei uma lanterna e caminhei até a borda do milharal. O feixe de luz revelou fileiras intermináveis de talos imóveis, mas, quando apaguei a lanterna por um instante, vi algo. Um brilho rápido, como dois olhos refletindo a luz da lua. Meu coração disparou. Voltei para casa com passos apressados, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas, enquanto trancava a porta, ouvi um som que me fez gelar. Uma risada, baixa, distorcida, vinda do meio do milharal. Passei a noite em claro. Cada estalo da madeira velha da casa me fazia pular. Quando finalmente o sol começou a nascer, decidi explorar o celeiro. Sabia que havia algo ali que meu avô tentou esconder por toda a vida. Forçando as correntes com uma ferramenta velha que encontrei, consegui abrir as portas. O cheiro que escapou era terrível, uma mistura de podridão e algo químico, quase metálico. Lá dentro, a luz da manhã mal iluminava o espaço. Entre teias de aranha e ferramentas enferrujadas, encontrei um alçapão coberto por tábuas pregadas com descuido. Depois de alguns minutos de esforço, removi as tábuas e vi uma escada que descia para a escuridão. O porão era apertado e úmido, e o ar lá embaixo parecia estar vivo, pulsando. No chão, espalhados como um quebra-cabeça macabro, havia ossos, alguns pequenos, outros grandes, mas inconfundivelmente humanos. No fundo do porão, um altar rudimentar chamou minha atenção. Era cercado por velas derretidas, e no centro, uma figura esculpida em pedra, uma criatura grotesca, com um sorriso torto e olhos que pareciam me observar. Enquanto eu examinava aquilo, ouvi passos acima de mim, na casa. Cada passo era acompanhado de um rangido da madeira velha, mas a casa estava trancada. Subi correndo as escadas do porão, mas, ao chegar ao celeiro, vi que a porta estava escancarada. No caminho de volta, a risada retornou.
desta vez, mais alta e mais próxima. Tentei ligar o carro, mas o motor não respondia. Enquanto verificava o capô, vi algo pelo canto do olho, uma figura alta, magra, com braços compridos demais, parada na entrada do milharal. Meus instintos me fizeram correr. Deixei o carro, a casa, tudo para trás. Corri até minhas pernas não aguentarem mais, e só parei quando vi as luzes da cidade no horizonte. Contei o que aconteceu para minha família, mas ninguém acreditou. O que restou da fazenda foi vendido para um desconhecido, e nunca mais quis saber daquele lugar. Às vezes, quando a noite está mais silenciosa do que deveria, ainda ouço aquela risada, ecoando nas profundezas da minha memória. É um som que nunca esquecerei. Meu nome é Henrique, mas todo mundo me chama de Rico. Sou fotógrafo de natureza, acostumado a explorar lugares remotos em busca de paisagens únicas. Nunca fui do tipo que se assusta fácil. Já acampei em florestas densas, enfrentei tempestades em montanhas e até passei uma noite sozinho em um deserto. Mas nada disso me preparou para o que vivi na fazenda do Vale Morto. Tudo começou quando recebi um e-mail de um cliente misterioso. Ele queria fotos de uma fazenda abandonada no interior do Mato Grosso, alegando que o lugar tinha uma beleza única e que ele pagaria bem pelo trabalho. Parecia uma proposta simples, mas o nome do lugar já me deixou desconfortável. Vale Morto, murmurei para mim mesmo, enquanto aceitava a proposta. Meu instinto dizia para recusar, mas a curiosidade venceu. Cheguei na fazenda ao cair da tarde. O lugar fazia jus ao nome. O vale era cercado por colinas cobertas de árvores retorcidas, e o solo parecia seco e morto, como se nada crescesse ali há décadas. A casa principal era um casarão de madeira desbotada, com janelas quebradas e uma varanda que rangia com o vento. Deixei meu equipamento no carro e decidi explorar o lugar antes de perder a luz do dia. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento entre as árvores. A cada passo eu sentia como se estivesse sendo observado, embora não houvesse ninguém à vista. No fundo da propriedade, encontrei um curral vazio e um poço antigo, cercado por mato. Algo no poço me incomodou. Havia cordas penduradas, como se alguém tivesse descido recentemente, mas estavam gastas, quase podres. Ao lado do poço, um espantalho balançava levemente, mesmo sem vento. Ele não parecia velho, como o resto do lugar. As roupas estavam limpas, e sua cabeça de pano tinha algo estranho, olhos costurados à mão que pareciam vivos. Quando a noite caiu, voltei para o casarão. Planejava passar a noite ali, já que o cliente queria fotos noturnas também. Montei minha câmera no tripé e comecei a fotografar o céu estrelado. Por alguns minutos, tudo parecia tranquilo. Até que ouvi o primeiro som. Era um sussurro baixo, vindo da direção do poço. Parei o que estava fazendo e tentei escutar melhor. Rico, a voz chamou, quase inaudível, mas claro o suficiente para me arrepiar dos pés à cabeça. Fiquei parado, tentando racionalizar. Talvez fosse o vento, talvez minha mente pregando peças. Mas então ouvi novamente, mais alto. Rico, volte para casa. Peguei uma lanterna e caminhei em direção ao som. O poço estava lá, imóvel, mas agora parecia mais escuro do que antes, como se a luz da lanterna não conseguisse penetrar a abertura. Senti um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e carne apodrecida. Olhei ao redor, procurando alguma explicação, mas foi então que percebi algo. O espantalho não estava mais no lugar. Me virei rapidamente, iluminando o campo ao redor, e quase deixei a lanterna cair. O espantalho estava a poucos metros de mim, parado como sempre, mas agora parecia maior. Seus braços estavam abertos, e os olhos costurados pareciam seguir cada movimento meu. Corri de volta para o casarão, tentando ignorar o pânico. Fechei todas as portas e janelas que consegui, mas o ranger constante do vento nas tábuas não me deixava em paz. Por volta da meia-noite os sons começaram. Primeiro, passos leves no andar de cima, embora eu tivesse certeza de que estava sozinho. Depois, batidas na porta da frente, ritmadas, como se alguém quisesse me atormentar. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas não havia sinal.
O pânico começou a tomar conta de mim quando as batidas pararam e deram lugar a risadas abafadas. Elas vinham de dentro da casa. Subi as escadas com uma faca de cozinha na mão, tentando não fazer barulho. Quando cheguei ao corredor, vi que a porta do quarto principal estava entreaberta. Rico! A voz chamou novamente, desta vez mais perto. Empurrei a porta com a faca em punho. O quarto estava vazio, exceto por algo que não deveria estar lá, o espantalho, sentado na cadeira de balanço, olhando diretamente para mim. Antes que eu pudesse reagir, senti algo gelado tocar meu ombro. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para a cadeira, o espantalho tinha desaparecido. Corri para fora da casa, sem me importar com as coisas que deixei para trás. O campo estava envolto em uma névoa densa, e o caminho para o carro parecia mais longo do que eu lembrava. Cheguei ao veículo e tentei ligar o motor, mas ele apenas engasgava. Pelo retrovisor, vi o espantalho parado no meio da estrada, agora claramente se movendo em minha direção. Seus braços se esticavam de maneira antinatural, e sua cabeça inclinava de um lado para o outro, como se estudasse meus movimentos. Naquele momento, desisti do carro e corri pela estrada, sem olhar para trás. Finalmente cheguei a um vilarejo pequeno, onde fui acolhido por um casal de fazendeiros. Quando contei o que havia acontecido, eles apenas trocaram olhares sombrios. A fazenda do Vale Morto não é lugar para os vivos, moço. Quem te mandou para lá sabia disso. Nunca mais voltei àquele lugar. Meu cliente misterioso desapareceu, sem nunca me pagar ou responder às minhas mensagens. Até hoje, tenho pesadelos com o espantalho e aqueles olhos costurados que pareciam me perseguir. Às vezes, no meio da noite, acordo com a sensação de estar sendo observado. E, em noites de vento, juro que ouço meu nome sendo sussurrado lá fora. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em histórias de terror. Sempre achei que essas coisas eram invenções para assustar crianças ou alimentar lendas locais. No entanto, há algo na fazenda dos Ipês, o lugar onde passei a maior parte da minha infância, que nunca consegui explicar. E agora, com o peso dos anos e a clareza que só a distância traz, sei que preciso contar o que aconteceu. A fazenda pertencia ao meu avô, um homem duro e de poucas palavras, mas profundamente respeitado na região. Ela ficava no interior de Minas Gerais, cercada por um vasto campo de ipês que floresciam em tons de amarelo, dando ao lugar um ar quase mágico durante o dia. Mas à noite, aquele mesmo cenário parecia engolido pela escuridão, com os galhos das árvores formando sombras que mais lembravam dedos longos e retorcidos. Desde pequeno, ouvi os trabalhadores sussurrarem sobre coisas estranhas que aconteciam ali. Falavam de vozes vindas do milharal, de luzes que apareciam no bosque e, principalmente, de algo que vivia no celeiro velho, um lugar que meu avô proibia qualquer um de entrar. Ele tinha regras rígidas sobre a fazenda, e a principal era: nunca, sob nenhuma circunstância, saia de casa depois que o sol se puser. Cresci obedecendo a essas regras, até que o tempo e as responsabilidades me afastaram da fazenda. Anos depois, já adulto e buscando uma conexão com minhas raízes, decidi voltar. Meu avô havia falecido, e a propriedade estava abandonada. Algo em mim queria reviver as memórias da infância, mesmo com os rumores de que o lugar estava amaldiçoado. Cheguei ao entardecer. A casa principal estava como eu me lembrava, embora o tempo tivesse cobrado seu preço. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada e a varanda cheia de folhas secas. O campo de ipês ainda era belo, mas havia uma estranha quietude no ar, como se a fazenda inteira estivesse segurando a respiração. Enquanto caminhava pela propriedade, revisitando cada canto, vi o celeiro. As portas estavam abertas, e algo me puxava para lá, mesmo contra minha vontade. Era como se o lugar me chamasse. Entrei e senti o cheiro de madeira velha e terra úmida. Ferramentas enferrujadas ainda estavam penduradas nas paredes, e no centro havia um monte de palha escura. Olhando mais de perto, percebi algo que fez meu estômago revirar, manchas de sangue seco espalhadas pelo chão. Um som veio de algum lugar acima de mim, algo entre um sussurro e uma risada. Olhei para o teto e vi uma figura escura, encolhida nas vigas. Não consegui identificar o que era,
mas seus olhos brilhavam, refletindo a pouca luz que vinha da porta. Saí correndo, sem olhar para trás, e tranquei o celeiro com o velho cadeado que ainda estava pendurado ali. Naquela noite, dormi no quarto que era meu quando criança, mas o sono não veio fácil. Lá fora, o vento assobiava entre as árvores, e de vez em quando eu jurava ouvir passos pesados no chão de madeira da varanda. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho. Alguém, ou algo, estava batendo na porta da frente. 3 batidas fortes, seguidas por silêncio. Tentei ignorar, mas então ouvi minha mãe chamando meu nome. Gabriel, abre a porta, filho. Mas minha mãe estava morta há anos. Congelado de medo, permaneci imóvel até o som desaparecer. Quando criei coragem para olhar pela janela, vi algo que nunca esquecerei. Uma figura magra e alta parada no campo de ipês, com braços anormalmente longos e cabeça inclinada como se estivesse me observando. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tudo era fruto do cansaço. Mas ao explorar o quintal, encontrei pegadas enormes perto da casa, indo na direção do milharal. Resolvi investigar mesmo com o medo latejando no peito. No meio do milharal, encontrei um círculo queimado na terra, com símbolos estranhos desenhados ao redor. No centro, havia ossos, não só de animais, mas também humanos. Foi então que percebi que as histórias que ouvira na infância não eram apenas contos para assustar. Algo antigo e maligno habitava aquela fazenda. Decidi que precisava sair dali imediatamente, mas meu carro, que estava funcionando perfeitamente no dia anterior, simplesmente não ligava. Sem outra opção, planejei passar mais uma noite ali, trancado na casa, e sair ao amanhecer. Mas a fazenda tinha outros planos. A noite caiu, e com ela veio o som de risadas, risadas infantis, vindas de todos os lados. Algo arranhava as paredes da casa, e as batidas na porta começaram novamente, mais fortes, mais insistentes. No auge do desespero, ouvi passos no andar de cima. Peguei uma lanterna e, com uma coragem que não sei de onde tirei, subi as escadas. No corredor havia uma figura de costas, com cabelos longos e desgrenhados. Ela virou lentamente. Não consigo descrever o que vi naquele rosto, mas era algo que não pertencia a este mundo. Corri tropeçando pelos degraus e me tranquei no quarto. Passei o resto da noite ouvindo os passos e risadas ao redor da casa, esperando pelo primeiro raio de sol. Quando finalmente amanheceu, tudo estava quieto. Peguei minhas coisas e caminhei até a estrada, deixando o carro para trás. Nunca mais voltei à fazenda dos ipês. Ela foi vendida para um grupo de investidores, mas ouvi dizer que o projeto nunca foi concluído. As máquinas que trabalhavam no lugar quebravam sem explicação, e os trabalhadores se recusavam a continuar. Até hoje, às vezes, ouço o som daquelas risadas em meus sonhos, e sempre acordo com a sensação de estar sendo observado. Meu nome é Felipe e tenho 34 anos, e sempre vivi em cidades grandes, no meio do caos das ruas e do barulho incessante. Nunca pensei que acabaria indo parar em uma fazenda isolada, no fim do mundo, mas aqui estou. As circunstâncias me levaram até lá, uma herança inesperada e um testamento sem explicações claras. Nunca imaginei que algo tão simples como o nome de um parente distante poderia mudar minha vida de forma tão drástica. A fazenda que herdei não era grande, mas tinha algo nela que parecia ter sido deixado para trás há muito tempo. Ela ficava em uma região remota, cercada por campos intermináveis e uma densa floresta que parecia engolir a estrada que a ligava ao vilarejo mais próximo. O mais estranho, no entanto, era o lugar em si. A casa era imensa, feita de madeira escura e rangente, com janelas altas e estreitas, quase como se olhassem por mim, não para mim. E o terreno. Havia algo de sinistro no modo como o terreno parecia se estender infinitamente, como se a terra nunca quisesse ser tocada. Quando cheguei, a sensação de desconforto era instantânea. Não sei se era o silêncio, o ar pesado ou apenas uma intuição que eu não conseguia explicar, mas uma coisa era certa: a fazenda estava carregada com alguma coisa, algo que não se via, mas se sentia. No primeiro dia, passei horas explorando a casa e o terreno, tentando me acostumar com o lugar. Na cozinha, encontrei utensílios cobertos de pó, mas ainda em bom estado.
As escadas, no entanto, me davam arrepios. Rangiam a cada passo, como se alguém estivesse me observando, aguardando o momento certo para fazer seu movimento. À noite, a sensação de ser vigiado só aumentava. Dormi no quarto principal, que tinha uma janela grande com vista para o campo, mas a luz da lua parecia mais estranha do que o normal. Algo no céu me fazia sentir que estava sendo observado por algo além do que os olhos humanos poderiam compreender. Na segunda noite, a coisa começou. Foi por volta das 2 da manhã, quando os primeiros sussurros começaram. Não eram vozes claras, mas sons baixos, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo de uma distância impossivelmente distante. Não consegui identificar o que estavam dizendo, mas as palavras pareciam ecoar através das paredes da casa. Levantei, decidido a descobrir o que estava acontecendo, mas quando cheguei ao corredor, tudo estava em silêncio. No entanto, ao passar perto da porta do velho celeiro, ouvi algo peculiar. Um som de passos arrastados, como se alguém estivesse ali dentro. Sem pensar muito, abri a porta do celeiro e entrei. O ar estava espesso, e a escuridão parecia engolir qualquer fonte de luz que eu tivesse. Mas ao acender a lanterna, meus olhos se ajustaram lentamente. O celeiro estava vazio, exceto por alguns velhos fardos de feno e ferramentas cobertas de poeira. No entanto, algo me fez dar uma olhada mais atenta em um canto escuro, onde a luz da lanterna mal alcançava. E foi ali que encontrei uma porta pequena, escondida, quase camuflada pela madeira envelhecida do celeiro. A curiosidade me consumiu. Eu sabia que deveria deixar aquele lugar, mas algo me impelia a abrir aquela porta. Quando a empurrei, um forte cheiro de terra molhada e algo mais, velho, pungente, invadiu minhas narinas. Atrás dela havia uma escada que descia para uma espécie de porão. Eu sabia que não deveria descer, mas as minhas pernas estavam em movimento antes que eu pudesse sequer pensar em parar. Desci devagar, com a lanterna na mão, a luz tremendo com cada degrau que eu dava. O porão estava repleto de caixas de madeira, amontoadas, com cobertores rasgados e pedaços de móveis quebrados. Mas, à medida que avançava, senti o ar se tornar mais denso, mais pesado. E foi então que vi de relance uma figura. Algo se movia nas sombras, um ser baixo, deformado, com olhos grandes e brilhantes. Ele estava me observando. Minha mente queria fugir, mas o meu corpo parecia paralisado. A figura não se mexia, apenas me encarava, com uma expressão que não conseguia entender. Ou talvez fosse mais adequado dizer que não queria entender. Então, como se fosse um reflexo, a figura desapareceu, sumindo na escuridão do porão. Mas não antes de eu ouvir a voz, um sussurro abafado que parecia vir de dentro da minha cabeça. Você não deveria ter vindo. Subi rapidamente as escadas, trancando a porta do celeiro atrás de mim. Não consegui dormir naquela noite. O som dos passos arrastados voltava a me assombrar, ecoando nos cantos da casa, como se algo estivesse se aproximando. Eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo, que precisava descobrir a verdade sobre o que havia naquele lugar. No dia seguinte, fui até o vilarejo próximo. A recepção das pessoas foi fria e distante. Quando perguntei sobre a história da fazenda, ninguém queria falar muito, mas uma senhora idosa, que parecia saber mais do que dizia, se aproximou de mim. Ela me olhou com um olhar profundo e, em um sussurro, me disse: "A fazenda tem sua própria história. Não foi sempre sua, nem sempre foi tranquila. Há muito, muito tempo algo foi enterrado lá, algo que não deveria ter sido. E a terra, Felipe, ela guarda o que foi enterrado. Isso nunca irá embora." Ela falou em enigmas, mas eu sabia que algo estava errado. O que quer que tivesse sido enterrado naquelas terras, não estava em paz. E, a partir daquele momento, eu também não estava. Naquela noite, os sussurros se tornaram mais intensos. Não eram mais distantes. Agora, estavam bem ao meu redor, como se o próprio ar estivesse tentando me falar. A cada sussurro, eu senti uma pressão crescente em meu peito, como se algo quisesse me engolir, me arrastar para dentro da terra, para onde estava enterrado. Decidi que era hora de enfrentar aquilo. Desci novamente ao celeiro, mas desta vez com uma resolução que eu não sabia que tinha. A porta secreta estava ali, como antes. A escada me chamava, mais uma vez, como um imã. A luz da lanterna iluminou o caminho.
E desta vez, eu não hesitei. Lá embaixo, o porão estava mais sombrio do que antes. Eu sabia que estava chegando perto da verdade, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. Quando finalmente cheguei à parte mais profunda, vi o que estava enterrado. Não eram apenas ossos ou relíquias antigas, mas algo pior, algo que eu não poderia entender até ver com meus próprios olhos. O corpo de um homem estava enterrado ali, mas seu rosto estava retorcido em uma expressão de puro terror. E ao redor dele, um círculo de velas derretidas, algumas ainda acesas. As palavras que estavam escritas na parede, com algo que parecia sangue, confirmaram o que eu temia. A terra nunca deixa ir o que é seu. Foi então que tudo se revelou. A fazenda não estava apenas amaldiçoada. Ela era um local de rituais antigos, um portal para algo que estava esperando para ser libertado. Algo que, ao ser enterrado, jurou nunca deixar que a paz reinasse ali. Eu fugi da fazenda naquela noite sem olhar para trás. Agora sei que o que quer que tenha sido enterrado continua a vigiar, à espera de quem se atreva a descobrir seus segredos. E você, se algum dia passar por aquela região, lembre-se, as fazendas não guardam apenas memórias, mas também coisas que preferem ser esquecidas. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos, e sempre fui um amante da natureza, dos campos e da tranquilidade que a vida rural parece oferecer. Quando fiquei sabendo que a fazenda de um tio meu, que eu mal conhecia, estava à venda por um preço acessível, não pensei duas vezes. A cidade me sufocava, e a ideia de ter um pedaço de terra só meu, longe da correria e dos problemas urbanos, parecia o refúgio perfeito. A fazenda ficava isolada, a várias horas de distância da cidade mais próxima. Quando cheguei lá, a visão era mais bela do que eu poderia imaginar. Uma grande casa de madeira com uma varanda imensa, campos de trigo que se estendiam até o horizonte e um rio calmo que cortava a propriedade. Parecia o lugar ideal para recomeçar, deixar o estresse para trás e viver uma vida mais simples. Nos primeiros dias, tudo foi perfeito. O ar fresco, o barulho do vento nas árvores e o som do rio me traziam uma sensação de paz que eu não conhecia. Mas, conforme fui explorando mais a fundo a propriedade, percebi que havia algo estranho sobre aquele lugar. O milharal que cercava a fazenda tinha uma aparência incomum. As plantas pareciam crescer de forma quase ordenada demais, formando linhas perfeitas e simétricas, como se fossem controladas por uma força invisível. Isso me intrigou, então decidi caminhar entre as fileiras de milho. Foi aí que encontrei uma entrada, escondida entre as plantas. Não era uma entrada comum, mas uma abertura no meio das fileiras que levava a uma clareira no centro do campo. No centro dessa clareira, havia uma pedra enorme, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. A pedra parecia muito mais velha do que qualquer coisa na fazenda, e um calafrio percorreu minha espinha quando vi que ela estava coberta por um musgo espesso e esverdeado. Eu não sabia exatamente o que era, mas sabia que não deveria estar ali. No entanto, minha curiosidade me levou a tocar na pedra. No momento em que minha mão entrou em contato com a superfície fria e áspera, senti algo estranho. Uma pressão no ar, como se a atmosfera estivesse carregada, e então, uma voz, baixa e distante, mas ainda assim clara o suficiente para me fazer estremecer. Proteja a terra, não a perturbe. Afastei minha mão imediatamente, mas algo dentro de mim sabia que tinha feito algo errado. Os sussurros na minha mente começaram a crescer, e uma sensação de medo se instalou em meu peito. Naquela noite, ao voltar para casa, percebi que a atmosfera estava diferente. O vento soprava mais forte, e as sombras nas árvores pareciam se mover, como se estivessem vivas. Mas o pior estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. O campo parecia estar mudando. As plantas de milho estavam mais altas e mais densas do que antes, quase como se crescessem de uma hora para outra. E o som? O som era o mais perturbador. À noite o vento não era mais apenas o barulho das árvores. Agora, eu ouvia passos arrastados pelo campo, e uma sensação de que alguém me observava constantemente. Na quarta noite não consegui dormir. A pressão na casa era insuportável, e eu sabia que algo estava à espreita. Decidi sair para investigar novamente. Desta vez armado com uma lanterna
e uma coragem que estava começando a se desfazer a cada passo. Quando cheguei na clareira, a pedra estava lá, exatamente como antes, mas agora ela parecia diferente. O musgo estava mais denso, quase cobrindo completamente os símbolos. E o que mais me assustou foi a visão do campo ao redor. As fileiras de milho não estavam mais apenas ordenadas, elas estavam movendo-se. Lentamente, como se algo estivesse se movendo sob a terra. De repente, uma figura apareceu na clareira. Era alta, envolta em uma névoa espessa que não parecia se dissipar, e seus olhos brilhavam de uma forma sobrenatural, como se contivessem a luz de 1000 estrelas. Ele não disse uma palavra, mas sua presença era avassaladora. Senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo esmagado pela própria terra. Você perturba a terra, mas voz falou, mas não era apenas uma voz. Era uma sensação, uma pressão mental que me fez quase cair de joelhos. Eu sou o guardião, e você não pertence aqui. Antes que eu pudesse reagir, uma onda de energia atravessou meu corpo. Meus músculos se contraíam involuntariamente, e a terra parecia tremer sob meus pés. A figura se aproximou, e eu sabia que estava diante de algo que não podia compreender, algo antigo, uma força que havia sido deixada para proteger o que estava enterrado naquela terra. Quando despertei, estava de volta à casa. O amanhecer havia chegado, e o campo parecia calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas a sensação de que algo estava ali, esperando, nunca me deixou. Eu sabia que não poderia ficar, não depois do que vi, do que senti. A fazenda não era só uma propriedade, ela era um terreno sagrado, guardado por algo muito mais velho do que eu poderia imaginar. Deixei a fazenda naquela manhã, peguei minhas coisas e nunca mais voltei. E sempre que me encontro em algum lugar isolado, entre campos e terras vastas, posso sentir os olhos daquele guardião em mim, lembrando-me de que a terra nunca esquecerá aqueles que ousam perturbar lá. E você, se algum dia encontrar uma fazenda isolada, com campos e milharais perfeitos, tome cuidado, porque pode ser que o guardião ainda esteja lá, esperando por alguém como você. Eu não sei por onde começar, mas talvez, se eu tentar falar devagar, as lembranças venham com mais clareza. Talvez eu consiga contar tudo o que aconteceu naquela maldita fazenda. Eu ainda me lembro dos sons, o som do vento batendo contra a janela, o som dos passos que eu ouvi tantas vezes, mas que nunca vi ninguém fazer, o som de algo que espreitava a cada canto. Não, eu não sou louco. E se você não acreditar, tudo bem. O que importa é que, algum dia, você vai entender. Ou talvez, você nem precise entender. Eu só preciso contar a minha parte. A fazenda ficava isolada, no fim de uma estrada sem fim, em uma área rural onde o sol parecia se esconder mais cedo do que em qualquer outro lugar. Era o tipo de lugar onde você só iria se estivesse fugindo de algo ou em busca de tranquilidade. Eu estava fugindo. Fugindo de mim mesmo, fugindo de problemas, fugindo de um passado que não conseguia deixar para trás. Quando encontrei aquele lugar, eu pensei que era a resposta para tudo. Um refúgio, sabe? Um local para recomeçar. O velho casarão, com suas paredes de madeira e telhado de barro, estava quase caindo aos pedaços, mas o preço era tentador. Eu me mudei para lá sem pensar 2 vezes, achando que a solidão me curaria. A fazenda tinha algo de mórbido. Um ar pesado que ficava suspenso nas árvores e no campo, mas eu ignorei. Tudo parecia tranquilo no começo. Eu passava o dia limpando, organizando e tentando dar vida àquela casa velha. Mas foi durante a primeira noite que tudo começou a mudar. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Não era um barulho comum, como o de uma casa velha rangendo com o vento. Não, esse era diferente. Eram passos, passos pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Imediatamente, a primeira coisa que pensei foi em alguém tentando invadir a casa. Talvez algum vizinho curioso ou alguém da cidade, mas ao subir as escadas fui recebido pelo silêncio. Ninguém lá. O barulho havia parado. O corredor estava escuro, e tudo o que eu podia ouvir era o meu próprio coração batendo mais forte. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas eu não queria parecer fraco. Eu precisava me acostumar com aquele lugar. Nos dias seguintes, o som dos passos continuou. Às vezes à noite, às vezes durante o dia.
sempre em um momento em que eu estava sozinho, sempre em um lugar onde não havia ninguém além de mim. Foi quando comecei a ouvir sussurros, sussurros baixos, quase imperceptíveis, como se estivessem vindo de dentro das paredes. Eu corria pela casa procurando de onde vinham, mas nunca encontrava nada. Até que uma noite, algo diferente aconteceu. Eu estava na cama, já quase adormecendo, quando a porta do meu quarto se abriu sozinha. Não havia vento, não havia ninguém ali, mas a porta estava aberta. O quarto estava escuro, exceto por um feixe de luz da lua que iluminava uma cadeira perto da janela. Eu olhei para ela e, por um segundo, pensei que algo estava ali. Não consegui ver direito, mas eu sabia que tinha algo naquela cadeira. Então, eu ouvi uma respiração, fraca, quase inaudível, mas suficiente para me fazer estremecer. Eu me levantei e fui até a cadeira. Não havia ninguém. Minha mente estava começando a entrar em colapso, mas eu ainda tentava racionalizar tudo. Eu pensei que a casa, o tempo, o isolamento estavam me deixando paranoico, mas havia algo mais. Algo que não podia ser explicado. Cada dia que passava, as coisas ficavam mais estranhas. Eu comecei a encontrar marcas na madeira das portas, como se algo tivesse arranhado a superfície, e as marcas eram profundas, como se fossem feitas por garras afiadas. Foi na terceira semana que comecei a ver as sombras. Às vezes, quando passava perto das janelas, eu via algo se movendo lá fora, mas quando olhava, não havia nada. Sombras se arrastando pelo campo, contornando os arbustos, deslizando pelas árvores. Elas eram altas, mais altas do que qualquer coisa que eu já tenha visto, e se aproximavam cada vez mais da casa. Eu tentei ignorar, mas não conseguia mais. A sensação de estar sendo observado, de ter algo à espreita, me consumia. E então, uma noite, eu vi. Estava na cozinha, e quando olhei pela janela, vi uma figura alta, com os ombros largos e uma silhueta indistinta. Não conseguia ver o rosto, mas os olhos eram brilhantes como fogo. Eles me fitavam através do vidro, e de repente um sorriso apareceu. Não era um sorriso humano. Era algo distorcido, como se fosse um grito congelado no rosto daquela coisa. Eu caí para trás tentando processar o que acabara de ver, mas quando olhei de novo, a figura já não estava mais lá. A partir desse momento, tudo se tornou um pesadelo. Eu não podia mais dormir, não podia mais ficar sozinho. Eu ouvi os passos, os sussurros, as respirações, e agora, as risadas. Risadas baixas e frias, vindas de dentro da casa, como se estivessem me cercando. Eu não sabia mais o que era real e o que não era, até que, em uma noite, não aguentei mais. Peguei o que pude e saí correndo da casa, sem olhar para trás. Eu não me importava com o que fosse, só sabia que não podia mais ficar lá. Agora, eu não sei o que aconteceu com a fazenda. Não sei se ainda está lá, ou se foi tomada pelas sombras que eu vi. O que eu sei é que, enquanto eu estava lá, eu senti algo antigo, algo maligno, que havia habitado aquele lugar por mais tempo do que qualquer ser humano poderia compreender. E eu fui só mais uma vítima, mais um estranho que tentou desafiar o que estava além do entendimento humano. Mas eu ainda ouço os passos, ainda ouço as risadas, e cada vez que fecho os olhos, vejo os olhos brilhantes me observando, esperando. Eu não sei se algum dia vou escapar completamente, ou se estou destinado a voltar para aquela casa onde as sombras me esperam. Eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de lugares tranquilos. Depois de anos de trabalho na cidade, eu queria um refúgio, algo que me desconectasse do barulho e da agitação da vida moderna. Então comprei a fazenda, uma pequena propriedade no meio do nada, rodeada por campos e cercada por florestas antigas. O preço estava abaixo do mercado, o que deveria ser um sinal, mas eu ignorei. O antigo proprietário, um homem de idade avançada, havia morrido recentemente, e a casa estava à venda. Eu pensei que aquela vida simples poderia me dar o descanso que eu tanto precisava. A casa era pequena, mas charmosa, com um teto de madeira escura e um grande alpendre que dava para um vasto campo. Eu passei o primeiro mês ajeitando tudo, pintando as paredes, arrumando os móveis, e até comecei a plantar um pequeno jardim. O trabalho me dava uma sensação de paz que eu não sentia há anos. Mas, à medida que o tempo passava,
comecei a perceber algo estranho, algo que não conseguia entender. Nas primeiras noites, o silêncio da fazenda me envolvia como um manto. Era um silêncio profundo, pesado, que parecia cobrir tudo ao meu redor. Mas logo, comecei a ouvir algo. No início, eram apenas pequenos sons, quase imperceptíveis, como se algo estivesse se arrastando pela terra ou um animal cavando no campo. No entanto, o barulho não vinha da floresta nem da terra. Ele vinha do fundo da casa, do porão. Eu não estava acostumado a ter um porão, então não sabia o que esperar. Decidi investigar. Quando desci as escadas para o porão, um cheiro forte de mofo e madeira velha invadiu minhas narinas. A luz fraca da lâmpada piscava e balançava, lançando sombras dançantes nas paredes. Eu andei até o canto, onde o som parecia vir, e examinei o lugar. Não havia nada, nenhum animal, nenhuma razão para os ruídos. Então, talvez fosse apenas a casa velha se ajustando com o tempo. Eu voltei para o andar de cima, tentando afastar o desconforto crescente. Na noite seguinte, os barulhos voltaram, mas desta vez eram mais fortes, mais insistentes. Algo se movia no porão, com um som contínuo de arranhar a madeira. Eu já não conseguia ignorar. Peguei uma lanterna e desci novamente. E, quando a luz iluminou o canto escuro do porão, algo me fez parar no meio da escada. Havia uma porta que eu não tinha notado antes. Não estava na planta da casa, e parecia tão velha quanto a casa em si. A madeira estava desgastada e havia uma ferrugem visível nas dobradiças. Eu me aproximei hesitante e a porta se abriu com um estalo, revelando uma escada que descia ainda mais fundo, para uma área que parecia ser um segundo porão. Algo não estava certo. A princípio, nada acontecia. O ambiente estava escuro e frio, e eu não conseguia ver nada além das sombras. Mas logo eu ouvi um som fraco, vindo de baixo. Um som que parecia um canto. Era baixo, quase como um sussurro, mas a melodia era perturbadora, como se fosse antiga, algo que não deveria ser ouvido por seres humanos. Era um canto que mexia com a minha alma, que fazia minha pele arrepiar. Eu hesitei, o medo me consumiu, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade inexplicável me arrastava para aquele lugar. Cada passo que eu dava, o canto se tornava mais forte. Era como se a casa estivesse viva, me guiando para aquele canto sombrio. Quando cheguei ao fundo da escada, vi algo que nunca poderia ter imaginado. No centro do porão, havia uma figura. Ela estava curvada, com os ombros largos e os braços esticados para frente, como se estivesse tentando tocar algo invisível. Seu rosto estava distorcido, com os olhos enormes e vazios, e a boca aberta em uma expressão de dor ou fome. Ela cantava, ou melhor, arrastava a voz, com uma melodia que não parecia humana. O som era estranhamente hipnótico. Eu não consegui me mover. O medo me paralisava. Eu sabia que não deveria estar ali, mas não conseguia me afastar. E quando a criatura percebeu minha presença, ela parou. Seu rosto se virou lentamente, e seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural, como se algo ali dentro não fosse real. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas parecia uma eternidade. Então, sem aviso, a criatura se levantou. Seus movimentos eram rápidos e erráticos, como se estivesse em um estado de frenesi. Ela avançou em minha direção, e eu finalmente consegui me mover. Corri escada acima, sentindo as garras da criatura arranhando as paredes do porão. Quando cheguei ao andar de cima, a porta se fechou sozinha, e o silêncio caiu novamente. Mas eu sabia que o que quer que fosse, não estava mais preso naquele porão. Nos dias seguintes, eu tentei entender o que havia acontecido, mas, toda vez que olhava para a casa, sentia que ela estava me observando, que algo estava esperando. A criatura nunca mais apareceu, mas o canto ainda ecoava nas minhas noites. Às vezes, ao longe, eu ouvia sua voz suave cantando na escuridão. Eu tentei sair da fazenda, vender a propriedade, mas ninguém quis comprar. Nenhuma alma se aproximava, e os vizinhos pareciam evitar, lá. Quando você passa por aquele lugar, percebe que há algo de errado, algo antigo, algo que foi despertado naquele porão. Eu não sei o que era aquela coisa, mas sinto que ela ainda está lá, no fundo da casa, esperando alguém para cantar novamente. E, agora, à noite, eu escuto o canto novamente, mas não é mais distante.
está mais perto. Talvez seja o meu fim, ou talvez ela esteja me chamando para um destino pior. Tudo o que sei é que a criatura não vai descansar, e eu também não vou mais. Eu tinha apenas 9 anos quando minha família se mudou para a fazenda de meu avô. Ele tinha morrido há pouco, e a casa já estava vazia há algum tempo. A fazenda era isolada, longe da cidade, cercada por árvores altas que pareciam nunca deixar a luz do sol penetrar completamente. Meu pai, com o sonho de recomeçar a vida no campo, achou que seria uma boa ideia nos mudarmos para lá, e para ser honesto, naquela época, eu não sabia o que esperar. Eu nunca imaginei o que estava por vir. A casa, velha e cheia de poeira, estava muito mais silenciosa do que eu havia imaginado. O chão de madeira rangia com cada passo que dávamos, e as paredes pareciam conversar entre si quando o vento passava pelas frestas. Eu e minha irmã, mais nova, ficávamos explorando os cômodos vazios, mas logo fomos advertidos por nossos pais para que não saíssemos sozinhos. Especialmente porque a fazenda era cercada por uma vasta área de terra e campos imensos, onde o mato crescia descontroladamente. Os dias passaram lentamente, e apesar de minha irmã se adaptar rápido à nova rotina, eu sentia algo estranho, algo que eu não conseguia explicar. Cada vez que eu brincava perto da cerca do campo, ao lado da casa, sentia um olhar pesado sobre mim. Era como se alguém estivesse me observando. Eu tentava ignorar a sensação, mas o desconforto só aumentava. Foi em uma manhã fria de outono que tudo começou. Eu estava brincando no campo, jogando pedras no rio que passava por perto, quando ouvi passos pesados, vindos da direção da cerca. Quando olhei, vi um homem parado lá, olhando para mim. Ele estava vestido com roupas simples, um chapéu de aba larga, e seu rosto estava coberto por uma barba espessa. Mas o mais estranho era que ele não parecia estar se movendo. Ele estava apenas ali, imóvel, com os olhos fixos em mim. Eu congelei. Algo em seus olhos me causava um frio imenso. Eles eram pálidos, quase inexpressivos, como se não houvesse vida ali. Não era um olhar de alguém que estivesse apenas observando. Era algo mais profundo, mais penetrante. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente ficou lá, de pé, olhando. Eu corri de volta para casa sem saber se deveria contar para meus pais. Mas eu sabia que eles não acreditariam. Só um estranho, pensei. Deve ser um morador de uma fazenda vizinha. Mas mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que ele estava esperando por algo, ou talvez me esperando. Nas noites seguintes, as coisas pioraram. Eu via aquele homem mais e mais vezes, sempre parado perto da cerca, mas nunca mais se movendo, nunca mais se aproximava, mas eu sentia sua presença. E então, comecei a ouvir coisas estranhas no campo durante a noite. Sons de passos arrastados, como se alguém estivesse andando entre os arbustos e árvores. Mas, quando eu olhava pela janela, não havia nada. Somente a escuridão. Em uma dessas noites, minha curiosidade foi maior que o medo. Eu estava tentando dormir, mas o som de algo batendo contra a janela me tirou do transe. Eu me levantei da cama e fui até a janela, tentando enxergar melhor. Lá estava ele, o homem da cerca, parado no mesmo lugar, como se estivesse me esperando. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele estava mais perto da casa, mais perto de onde eu estava. Seus olhos estavam fixos em mim. E pela primeira vez, ele se moveu. Lentamente ele ergueu o braço e apontou para a porta da frente da casa, como se me chamasse. Eu fiquei paralisado, sentindo uma onda de pânico me tomar. O que ele queria? Quem era aquele homem? Eu não sabia. Mas a sensação de que algo estava errado me fez correr para o lado de meus pais. Quando os acordei e contei o que vi, minha mãe me acalmou, dizendo que era só a minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Na noite seguinte, o homem apareceu novamente. Só que dessa vez, ele não estava mais só. Havia uma figura atrás dele, algo encapuzado, com uma capa escura que parecia absorver a luz ao seu redor. A figura não se movia. Apenas ficava ali, nas sombras, observando também. O medo me consumia, e mais uma vez corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, a surpresa. A cerca estava danificada. Não havia explicação de como aconteceu, mas ela estava quebrada em vários pontos, como se algo muito pesado tivesse se apoiado nela.
Meu pai ficou irritado, dizendo que provavelmente algum animal havia causado isso, mas eu sabia que não era um animal. Algo muito mais sinistro estava acontecendo ali. Finalmente, em uma tarde, quando estava brincando no campo novamente, eu vi pela última vez. O homem estava mais perto do que nunca. Ele não estava mais parado. Ele estava se movendo em minha direção. Seus passos pesados e arrastados soavam mais próximos. Minha respiração ficou rápida e entrecortada. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia presa na garganta. O medo era tão grande que meus pés estavam colados ao chão. Então, antes que ele chegasse a mim, algo aconteceu. Meu pai apareceu, correndo em direção a mim, com uma expressão de pânico no rosto. Ele me pegou no colo e correu de volta para casa. A partir daí, a minha família decidiu que era hora de ir embora. O homem da cerca nunca mais foi visto, mas as marcas na madeira da cerca continuaram, e o medo nunca desapareceu completamente. Eu cresci, mas aquele olhar pálido e vazio nunca me deixou. E sempre que passava por campos de fazenda, sempre sentia aquela mesma sensação de ser observado, como se o homem da cerca ainda estivesse me esperando para me levar para onde ele morava, em um lugar além da compreensão. E, até hoje, quando vejo uma cerca vazia ao longe, posso jurar que, por um segundo, o vejo novamente. Ele está lá, parado, me observando. Era para ser apenas um fim de semana de diversão. Eu e mais 4 amigos estávamos na nossa última semana de férias da faculdade e, como sempre, decidimos fazer algo fora do comum. O plano era simples: alugar uma fazenda isolada no campo, longe de qualquer tipo de civilização, e passar o fim de semana jogando conversa fora, bebendo e desconectando do mundo. Tudo parecia perfeito, uma verdadeira fuga. A fazenda ficava no fim de uma estrada de terra, rodeada por campos vastos e uma floresta densa que se estendia até onde os olhos podiam ver. Quando chegamos lá, a casa parecia maior do que imaginávamos. Era um casarão antigo, com o telhado de barro e as janelas de madeira escura. Não havia vizinhos por quilômetros, e a sensação de isolamento era quase palpável. Tudo estava muito quieto, como se a própria terra tivesse se esquecido de respirar. A casa estava um pouco empoeirada e o ar era denso, mas nada que uma boa limpeza não resolvesse. Colocamos nossas coisas e logo começamos a nos acomodar. A noite chegou rapidamente, e logo todos estavam na sala principal, ao redor de uma mesa, contando histórias e bebendo. Mas, conforme as horas passavam, uma estranha sensação começou a se espalhar pela casa, como se algo estivesse esperando, algo que não estava visível, mas estava ali, nos observando. Era por volta de meia-noite quando a primeira coisa estranha aconteceu. Estávamos rindo de uma piada, quando ouvimos um barulho vindo de fora. Não era o vento, não era um animal. Era algo pesado, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Todos nós ficamos em silêncio. O som parecia vir da parte de trás da casa, perto do celeiro. Decidimos sair e investigar, rindo nervosamente, tentando desviar a tensão crescente. Fomos até o celeiro, e ao nos aproximarmos, a porta estava entreaberta. Um cheiro de mofo e decomposição invadiu nossas narinas, mas o mais estranho era que a porta, embora velha, estava intacta, como se alguém tivesse recentemente tentado abrir. Decidimos entrar, apesar da sensação desconfortável no ar. Dentro, tudo estava empoeirado, coberto de palha e restos de ferramentas antigas. Nada de anormal, mas antes de sairmos, algo nos fez parar. Na parede do fundo do celeiro, havia uma pequena porta de madeira, quase invisível devido à quantidade de poeira. Não tínhamos visto essa porta antes, e ela não estava no plano original da casa, como se fosse uma passagem escondida. A curiosidade foi mais forte que o medo, então empurramos a porta, que rangeu com um som estridente. Atrás dela, havia uma escada estreita que descia para a escuridão. "Vamos dar uma olhada", sugeriu Lucas, o mais corajoso do grupo, com um sorriso forçado. Eu, hesitante, olhei para os outros. Todos estavam nervosos, mas ninguém queria ser o único a recuar. Então, um a um, descemos pela escada, com nossas lanternas iluminando a escuridão. À medida que desciam, a temperatura caía. O ar parecia mais pesado. Quando chegamos ao fundo, nos encontramos em uma pequena sala subterrânea. O cheiro era insuportável,
algo podre, algo enterrado. Mas o que realmente nos assustou foi o que estava nas paredes. Arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair dali, ou como se algo tivesse tentado entrar. O mais perturbador de tudo foi o centro da sala. Havia um círculo desenhado no chão com o que parecia ser sangue seco, rodeado por velas apagadas. O chão estava coberto por pequenas pedras, e no centro delas havia um objeto. Quando nos aproximamos, o cheiro se intensificou. Era um crânio humano. Isso é nojento, disse Clara, a mais sensível do grupo, com a voz trêmula. Alguém deve ter deixado isso aqui como uma brincadeira, respondeu Lucas, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Mas havia algo naqueles olhos vazios que me incomodava, algo naquelas marcas nas paredes que me dava uma sensação de que não estávamos sozinhos, como se algo ainda estivesse lá, esperando. Decidimos subir de volta. A cada passo que dávamos na escada, o ar parecia mais espesso, como se a atmosfera estivesse tentando nos engolir. Quando chegamos ao topo, a porta do celeiro se fechou sozinha com um estrondo, fazendo todos nós pularem de susto. O vento fora da casa tinha se intensificado, e os barulhos do campo pareciam mais próximos agora. Como se a casa estivesse viva, reagindo à nossa presença. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas na noite seguinte. Começamos a ouvir sons vindos do andar de cima da casa, como se alguém estivesse caminhando por ali. Mas a casa estava vazia. Nós verificamos todos os quartos antes de ir dormir, trancamos todas as portas e janelas. E mesmo assim, a sensação de ser observado só aumentava. Na manhã seguinte, acordamos com uma sensação de desconforto. Eu, pessoalmente, não consegui dormir bem, mas o pior estava por vir. Quando olhamos pela janela, vimos o que parecia ser uma figura no campo, a longa silhueta de uma pessoa, parada em meio aos arbustos, observando a casa. Tentamos chamar a atenção, mas a figura não se moveu. Então, como se estivesse nos ignorando completamente, ela desapareceu nas árvores. Desesperados, pegamos nossas coisas e tentamos ir embora, mas o caminho até a estrada principal estava bloqueado. Não havia mais estradas de terra, apenas uma enorme parede de árvores que parecia ter se formado durante a noite. O pânico tomou conta de todos nós. Aquele lugar que antes parecia ser um refúgio, agora era uma prisão. À medida que o dia se arrastava, os sons ficavam mais intensos. E à noite, o verdadeiro terror começou. Portas batendo, sussurros no vento e, o mais assustador, uma figura nos observando, mais perto da casa do que nunca. Cada vez que olhávamos pela janela, ela estava lá, parada, sem nunca se mover. Até que, uma noite, ela entrou. Era tarde, já passava da meia-noite, quando acordamos com a porta principal sendo violentamente batida. Corremos para a sala e a porta se abriu com um estrondo. Lá, no limiar da entrada, estava a figura, mas agora podíamos ver seus olhos, e o que viemos a entender foi algo que jamais esqueceríamos. Ela não era humana. Seus olhos estavam negros, como se fossem buracos, e sua pele era pálida, esticada sobre ossos finos. Ela sorriu, um sorriso torto, como se soubesse que estava prestes a nos pegar. Em um instante, a figura desapareceu, mas o terror nunca nos deixou. Ninguém mais jamais ouviu falar daquela fazenda. Aqueles de nós que conseguiram sair daquela casa, nunca mais voltaram a ser os mesmos. Eu, pessoalmente, tenho pesadelos até hoje de olhos escuros me observando, me esperando. Às vezes, quando o vento sopra à noite, ouço o som de passos se arrastando, como se algo estivesse se aproximando, esperando me arrastar para o abismo de onde nunca saímos.